Hoje decidi falar um pouco mais sobre gestão das emoções. Isso mesmo, inteligência emocional. Um tema tão importante para o desenvolvimento profissional e pessoal de todos nós. E ele é um tema muito amplo, muito rico, cheio de aprendizados e não poderia deixar de falar e trabalhar mais esse tema com vocês. E o conteúdo de hoje foi todo baseado no livro de Daniel Goleman e alguns artigos que eu estudei a respeito de da neurofisiologia, neurotransmissores, como é que isso funciona no nosso corpo, enfim. Dá um aparato geral para vocês e permitir que vocês compreendam melhor como algumas coisas funcionam dentro da nossa mente e dentro da nossa estrutura psíquica, tá certo? E como esse conhecimento pode potencializar os nossos resultados. Baseado no livro de Daniel Goleman, existem 4 domínios, tá? Autoconhecimento, gestão das emoções, consciência social e gestão de relacionamento. Tô dando uma colinha aqui para não esquecer de nada, tá bom? Então, hoje eu vou focar nos 2 primeiros domínios, que é autoconhecimento e gestão das emoções. Esses 2, eles tratam diretamente de tudo que está relacionado a nós, conosco mesmo. Os outros 2 estão relacionados às outras pessoas, ou seja, nós com os outros. Mas trabalhar o autoconhecimento, primeiramente, é importante porque se eu não me conheço, eu não entendo as minhas emoções, eu não sei gerenciá-las, como é que eu vou compreender o outro? Como é que eu vou entender o outro? Né? Como é que funciona a dinâmica com o outro, as minhas responsabilidades perante o outro. Então, por isso que nesse primeiro vídeo a gente vai trabalhar isso e também para não ficar muito longo, porque são muitas informações muito bacanas que a gente vai conversar ao longo desse vídeo, tá bom? Então, falando de autoconhecimento, é importante entender quem você é emocionalmente. E para começar a entender quem você é emocionalmente, você precisa dominar cada tópico relacionado à sua autogestão das emoções, que são controle das emoções, orientação para a conquista, ou seja, ter um foco, um objetivo em mente, motivação e panorama positivo, que é ver as coisas de uma forma mais positiva, né? Ter um pensamento mais positivo, buscando eliminar os pensamentos negativos, ok? Também trabalhando a capacidade de resiliência. Para o autoconhecimento emocional, a gente precisa entender primeiramente quais são as emoções. Então, eu dou uma sugestão para vocês. Entra aí no Google e coloca a palavra emoções. Vê como é que ela funciona, tá? Quais são as palavras que estão relacionadas com isso e lista todas elas, compreende cada uma delas, como é que funciona. Um bom exercício para você entender mais sobre você e suas emoções é o seguinte: você tira uma semana e faz uma reflexão sobre as emoções que você está sentindo durante aquela semana. Começa no dia, né? Durante o dia você pega um caderninho, anota ali todas as emoções que você sentiu: tristeza, raiva, angústia, alegria, felicidade. Vai anotando todos os dias. E uma coisa importante, relaciona também junto com elas o gatilho, ou seja, aquilo que disparou aquela emoção. O que foi que aconteceu que você sentiu aquilo? Coloca também do lado. O que vai acontecer é o seguinte: você vai conseguir entender didaticamente como é que você funciona em relação a alguma coisa, a alguma situação e a emoção que você tem em decorrência daquilo ali. Uma coisa muito bacana é que você consegue mensurar melhor como é que foi o teu dia. Eu só estou pedindo para você fazer por uma semana. Depois que você fizer isso por uma semana, você vai entender melhor como é que você funciona. Por exemplo, eu faço um exercício todos os dias de manhã, eu medito e faço oração. Eu agradeço por tudo que eu tenho,
bem especificamente, né? Meus filhos, meu marido, meus pais, meu trabalho. Automaticamente, quando eu faço isso, gera para mim um sentimento de felicidade. É automático. Então eu percebo que é aquele gatilho. Qual foi o gatilho? Gratidão. A gratidão, quando eu falo a palavra gratidão, quando eu menciono a palavra gratidão sobre essas pessoas na minha vida, automaticamente eu me sinto feliz. Então, o gatilho, gratidão. Um outro exemplo disso que eu estou falando para vocês é o seguinte, no meu caso. Se acontece alguma situação assim, um problema na empresa, algo que eu não consiga resolver, um problema no consultório, algo que eu não consiga resolver naquela hora, gera para mim um medo. Porque eu fico na dúvida, né, de como agir, então automaticamente me sinto amedrontada, vem um sentimento de medo, de incapacidade. Então, aquele momento ali que disparou esse sentimento em mim, essa emoção em mim, eu tenho que entender quais foram os gatilhos que me fizeram despertar essa emoção, esse sentimento. Esse é um exercício muito bom para que você comece a compreender como você funciona, tá certo? E trabalhando esse sentimento, esses gatilhos, você começa a gerenciar melhor o que você faz e como você faz. Eu não estou dizendo para você fugir, não. Eu vou até explicar para vocês como é que vocês podem fazer quando aparecerem emoções negativas e em decorrência de algum gatilho, tá certo? Mas esse já é o início de um trabalho de autoconhecimento. Você saber a causa, quais são os gatilhos e qual o sentimento que esse gatilho causou, relacionado a que emoção que vai definir. Angústia, raiva, medo, felicidade, gratidão, amor. É super importante que você faça uma lista para que você possa perceber e depois gerenciar. Primeiro a gente percebe e depois a gente gerencia, ok? Essa semana é um exercício muito bacana para que você comece a desenvolver esse autoconhecimento, ok? Entender o que faz sentido para você, o que não faz sentido e se conhecer mais. Geralmente, né, depois que eu comecei a exercitar esse conhecimento, no final do dia eu sempre faço uma análise dos meus sentimentos. Quando eu vou dormir, eu paro e eu fico pensando um pouco sobre o meu dia e sobre as emoções e sentimentos que eu tive naquele dia. Tá? Sem julgamento, sem autocrítica, nada. Só entender quais foram os gatilhos que dispararam isso e as emoções que eu tive. Assim, eu consigo me compreender melhor e compreender como é que as coisas funcionam melhor ao meu redor, tá certo? Então, a gente falou um pouco sobre autoconhecimento, né? Sobre esse gerenciamento das emoções, esse conhecimento das emoções, como é que elas funcionam, ok? Agora a gente vai falar sobre a gestão, autogestão dessas emoções, tá bom? O primeiro é o controle emocional. Existem algumas ferramentas que a gente pode acessar para controlar as emoções. Eu, particularmente e humildemente, pontuo uma principal, que é a meditação. A meditação é algo muito, mas muito bacana para fazer, para que a gente possa gerenciar melhor as nossas emoções, controlar mais as nossas emoções. E através da meditação mindful, eu conheci melhor, fiz um autoconhecimento, eu me senti muito bem. É tanto que eu falo muito sobre isso, falo isso para os meus colaboradores, para os meus parceiros de trabalho, inclusive para os meus clientes no consultório. Eu uso essa ferramenta dentro da rotina que eu estabeleço com eles, né? Geralmente a gente estabelece algumas rotinas de trabalho e tudo mais. E dentro dessas rotinas eu coloco sempre
meditação. A gente estrutura o melhor horário, que a pessoa se sente melhor para fazer isso, e faz a meditação. Ao contrário do que muita gente pensa, a meditação não é nada complexo. É algo muito simples, muito simples mesmo. 10 minutos que você tira do seu dia para fazer uma autopercepção, para respirar, para pensar, né? Pensar naquilo que você fez, ou se perceber naquele momento. A técnica do Mindful é justamente a atenção plena. É você parar e prestar atenção em você, no teu corpo, como é que ele funciona, como é que ele está agora, nos batimentos cardíacos, na sua respiração. A gente ouve uma música bem baixinha e vai fazendo esses comandos com a gente mesmo. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer isso e eu geralmente recomendo alguns aplicativos, porque sempre tem. Se alguém quiser conhecer mais sobre esses aplicativos, manda um direct aí pro canal do Nidia, que eu vou tomar o prazer de indicar alguns. Mas o YouTube sempre tem algumas coisas sobre isso, sobre meditação, sobre mindful, auto-hipnose também. É muito bacana, principalmente para ajudar a gente a gerenciar as nossas emoções, nossos sentimentos. Outra coisa também muito bacana é exercício físico. É muito bacana. Quem não se identifica com a meditação vai fazer um exercício físico. Agora, é importante entender o seguinte, que o exercício físico precisa ser com concentração naquilo que você faz, naquilo que você está fazendo. Eu aconselho que seja sem música, ou que você não esteja prestando atenção na música, ou sei lá, uma música muito baixa, mas que não tire o teu foco em você. Porque a ideia é que você preste atenção em você, em cada ação, em cada atitude, em cada movimento que você está fazendo. Inclusive, isso também é meditação. Mas eu não vou falar sobre isso não, porque senão espanta as pessoas. Tem pessoas que têm preconceito com meditação, não entendem. Mas quando você para e se concentra em algo, tem uma atenção plena naquilo, você está meditando sobre aquilo. E é uma técnica fantástica porque ele ajuda a gerenciar os pensamentos. E geralmente o que faz as pessoas entrarem em estado de sofrimento são pensamentos que vêm na sua cabeça em decorrência de algo que viram, ou sei lá, do que pensa. Porque o pensamento é muito fluido, ele vem à tona de uma forma muito dinâmica, e de repente a gente começa a pensar alguma coisa, ou a gente viu alguma coisa, ou viveu uma situação, e aí a gente começa a sentir aquele estresse no corpo, e aí vem no estopim de emoções e sentimentos que não são positivos, e para que a gente gerencie isso, controle isso, meditação, exercício físico, algo que nos faça perceber, olha gente, por favor, não é fugir daquilo que você está pensando. É simplesmente gerenciar. Porque hoje em dia as pessoas estão correndo, sabe para onde? Netflix, vídeos no YouTube, para fugir. Mas não é dessa forma que a gente consegue controlar as nossas emoções. A gente precisa parar, reconhecer elas. E a gente só para reconhecer elas quando a gente olha para dentro. Ok? E isso é muito bacana, porque quando você consegue gerenciar isso, controlar isso, você vai ter um domínio melhor sobre como você vai administrar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Inclusive, passar por desafios de uma forma muito mais tranquila. Ok? Então, controle emocional. Já falei, meditação, exercício físico, mais exercício físico consciente, tá certo? Então, você já entende como você funciona, já fez a lista dos seus sentimentos, os gatilhos que acionam isso, que despertam esses sentimentos, o que é positivo, massa, estimula. O que é negativo? Você, muitas vezes, como é que você vai entrar em contato com isso? Como é que você vai gerenciar essas emoções negativas, né? Você tem que eliminar, e uma das melhores formas para você eliminar isso é entrar em contato com você mesmo. Eliminar esses pensamentos, que eu já falei para vocês que a meditação é algo importantíssimo, certo? Principalmente porque você pode, naquele momento, pensar nos gatilhos que ocasionaram essas emoções
e manejar isso aí da melhor forma possível. Essas emoções negativas, elas acionam nossos níveis de estresse e para diminuir isso, só meditação ou um exercício físico, mas com autoconcentração nisso. A ideia sempre é estar presente com você mesmo, certo? E não no mundo dos pensamentos. Vamos pensar, vamos refletir um pouco sobre essas questões de pensamento. A atenção plena naquilo que você está fazendo vai te ajudar a eliminar esses pensamentos. A meditação vai ajudar a eliminar esses pensamentos que estão acionando esses níveis de estresse em você, tá certo? E gerando esse sofrimento, né? Essa ansiedade toda, essa preocupação às vezes com o futuro, ou a preocupação com o que aconteceu. Então, trabalhar a técnica da meditação e do exercício, dinamizando melhor esses pensamentos, vai funcionar bem, reduzindo inclusive a atividade no sistema límbico, tá bom? Que é importante. Deixa eu ver mais o que é que eu posso falar. Autoconhecimento. Uma das coisas que eu falei aqui foi sobre traçar metas. Metas, objetivos bem definidos. Aí o pessoal fala assim, eu tenho um objetivo, aí eu quero me formar, eu quero fazer uma graduação, eu quero fazer uma pós-graduação. Tá, ótimo, mantém isso aí. Mas isso é a médio ou a longo prazo? A curto não é, né? Porque se formar só se você estiver faltando um semestre só. Mas geralmente as pessoas fazem esses planos, né? Eu quero saber quais são os pequenos objetivos, as pequenas metas que você estrutura para o seu dia, sabe? Uma vez alguém falou para mim assim, eu não sei, tem pessoas que querem ganhar o mundo, mas esquecem de forrar a cama de manhã. Uma tarefa tão simples e elas não conseguem fazer. Saem de casa, estão apressadas e não forram a cama. Então deixam de cumprir um objetivo muito simples, que é deixar a sua cama organizada. O princípio básico, né, que eu quis trazer aqui. Mas o que eu quero falar para vocês são objetivos que a gente tem na nossa vida e que são muito fáceis de cumprir e que isso vai dando aquela sensação para o cérebro de um trabalho realizado. Vai gerando dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que dá bem-estar, é aquele neurotransmissor da conquista, né? Me sentir bem, realizado. Então, assim, estabelecer pequenos objetivos ao longo do dia e realizá-los, no final do dia você sente aquele prazer e te dá estrutura no teu cérebro a capacidade que você pode alcançar o que você precisar, o que você estabelecer. Então, a gente começa devagarzinho, estruturando metas ao longo do dia. Eu sempre falo para alguns clientes que eu faço acompanhamento, eu falo para eles o seguinte, olha, a rotina é dia a dia, todo dia um pouquinho. Às vezes pessoas que estão sofrendo por depressão, por ansiedade, eu falo para eles, estabelece a tua rotina do dia, que são na verdade metas e objetivos, com horários e tempos para cumprir. No final do dia, se você de 10 objetivos você conseguir fazer 5, beleza, massa. O importante é todo dia um pouquinho mais. Quando chegar no final da semana, você vai fazer um balanço e você vai ver quantas coisas bacanas você fez. Isso dá aquela sensação de bem-estar, de prazer. E é isso que alimenta a gente, faz a gente acordar no outro dia. Não é fácil, às vezes é desafiador para pessoas que estão com dificuldades, estão com depressão. Mas elas, sabendo que elas conquistaram um pouquinho, elas começam a se sentir capazes de sonhar novamente e de cumprir algo maior na vida delas. E isso é pra gente também. A gente precisa trabalhar para liberar muita dopamina no sangue. E isso só vem através dessas pequenas conquistas. Precisamos ter conquistas grandes? Com certeza. Mas as pequenas nos ajudam a acordar e a dormir com mais prazer, dia a dia. Certo? Outra coisa que eu falei para vocês e que está dentro da estrutura da gestão das emoções é o panorama positivo. O panorama positivo é o seguinte, é você trabalhar dentro da psicologia positiva.
psicologia positiva é um estudo que vem cada dia se aprofundando mais dentro do conhecimento, onde o ser humano estabelece metas em busca da felicidade, centralizando no pensamento positivo, vê o lado bom de todas as coisas, perceber melhor através das nossas lentes afetivas, né, o que está acontecendo ao nosso redor e tirar uma ideia positiva de tudo o que nos acontece, inclusive das coisas que não são tão legais, né? Mas que a gente pode estar tirando uma lição de sair. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre isso, que mesmo as experiências negativas, a gente pode tirar um aprendizado positivo disso. Sempre tem um aprendizado positivo. E se a gente consegue focar no positivo e trazer isso para a nossa memória, para os nossos sentimentos, a gente começa a estabelecer dentro da nossa estrutura psíquica que a gente pode ter, né, um pensamento positivo. É uma coisa muito interessante da gente falar agora sobre essa questão de pensamento positivo, porque muitas vezes, né, eu acho que culturalmente falando, talvez a nossa educação, ela foi baseada muito dentro de um pessimismo. Então é muito normal a gente sempre ter pensamentos negativos sobre alguma coisa. Esses pensamentos negativos, eles vêm através das nossas experiências, das coisas que foram reestruturadas através das nossas crenças, enfim. Mas o que a gente precisa entender, e é algo que eu aprendi, né? Que reconhecer sentimentos negativos não é fraqueza, tá? Ao contrário, se você reconhece os seus sinais negativos, isso é força, tá bom? Se é força, é algo positivo. Assim eu penso. Mas não é você dizer eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Não, eu sou fraco. Mas dentro do que eu sou fraco, eu busco a minha fortaleza. Ok? Então, entenda uma coisa. Você é maior do que os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Você é uma consciência superior. Os pensamentos com conjuntos de memórias que construímos ao longo da nossa vida. E eles estão ali a toda hora, acontecendo, repetitivamente, certo? E você está acima disso. Você não é o que você pensa, você controla o que você pensa. Então, assuma o controle dos seus pensamentos. Você é o que você quiser ser. Você não é seus pensamentos. Você controla eles e você diz o que você quer pensar, como você quer pensar. Eu sei que às vezes é bem desafiador isso, mas o exercício do dia a dia ajuda a gente a compreender melhor essas coisas. Dá até uma mensagenzinha lá pro Instagram. Você não é os seus pensamentos, tá? Você é maior do que eles. Você controla eles. Você assume o controle. Quando você assume o controle dos seus pensamentos, você assume o controle da sua vida, tá? Então, hoje a gente fecha esse tema e eu quero dizer uma coisa a vocês. Lembrem-se que não é fraqueza você buscar ajuda. Ao contrário, é força. Tem muita coisa boa aí que a gente pode se apegar. Existem muitos conselhos bons, muitas pessoas que estão aí disseminando muita coisa bacana. Assim também como existe também pessoas que também não estão disseminando coisas bacanas. Então você pode selecionar. Então escolha o que é bom para você, o que te faz bem. E o Nid está com você para isso. A gente tem sonhos, a gente quer ver você melhor, a gente quer desenvolver vocês em todas as capacidades que vocês têm. Inteligência emocional é tudo, gestão das emoções é tudo, porque não adianta você ter conhecimento técnico, você ter conhecimento intelectual, se você não sabe gerenciar suas emoções. Então vamos estudar mais sobre isso, vamos nos entender mais, compreender mais isso, e espero que esse vídeo tenha sido significativo para vocês. Se foi, coloca aí um joinha, tá bom? E continua seguindo aí a nossa página, tá bom? Dando sugestões de temas que a gente pode trabalhar. Gratidão.